Oi, gente! O meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, em que eu fiz a apresentação dos meus livros favoritos de ficção e acabei tendo que dividir entre parte 1 e parte 2, porque realmente o vídeo tinha ficado muito extenso. Agora, eu vou apresentar mais alguns dos meus livros favoritos de ficção. Mesmo com esse vídeo, não vou fechar assim todo o aglomerado dos meus livros favoritos da vida, mas é uma seleção que ajuda a mostrar quem eu sou como pessoa para vocês me conhecerem. Então, esse vídeo, o anterior e o próximo, no qual eu vou falar dos meus favoritos de não ficção, continuam fazendo parte desse primeiro momento do canal, que é a minha apresentação. Os primeiros livros que eu vou mostrar aqui são da mesma autora, são O Circo da Noite e O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Os dois são perfeitos. O Circo da Noite, ele hoje é republicado pela editora Morro Branco, mas eu ainda não tenho a edição capa dura, bonita, né, toda nova. Eu esqueci de comentar no meu vídeo de apresentação, eu faço polidense, eu faço lira acrobática, eu faço tecido acrobático, eu faço qualquer coisa acrobática, ou pelo menos eu tento, né, porque tem algumas que eu não faço bem, mas isso não quer dizer que eu não deixe de tentar. Então, o livro da temática circo foi, assim, circo e magia. Tudo, sabe? Tudo que eu precisava na minha vida. Veja bem, né? Eu tenho o livro na edição ainda da Intrínseca. Essa edição é de 2012. Eu fui ler ele, acho que ano passado. Mas tudo bem, todos nós temos defeitos. Em Circo da Noite nós temos dois grandes magos que seguem linhas diferentes de magia. E eles estão sempre tendo conflito, tentando provar, não, o meu tipo de magia é superior, não, o meu que é. Só que ao invés deles duelarem diretamente, eles sempre vão lá, arranjam pupilos, treinam esses pupilos desde a infância e colocam esses pupilos para lutarem entre si até a morte. E aí eles vão contando pontinhos para eles. Nesse livro, os pupilos da vez, na verdade, infelizmente é livro único, então a gente só vai saber direitinho desses pupilos. Nesse livro a gente vai seguir a Célia, que é pupila do cara, assim, que ele acha que a magia tem que vir mais uma coisa de sentimento, mais intuitiva. Ele trabalha até como ilusionista, né? E a gente tem o Marco, que é o pupilo daquele mago serião, assim, sabe? Que usa uma magia um pouco mais, vamos dizer assim, não é bem ritualística, mas um pouco mais arcana, uma magia com sigilos, uma magia mais com regras, uma magia mais estudada. Esses dois, a competição deles vai ser justamente nesse cenário de circo. Eles têm que criar cada vez mais atrações nesse circo, que é um circo itinerante. Ele aparece nas cidades sem aviso, fica aberto por um tempo X, que eles mesmos decidem, e depois parte para outra cidade sem aviso também. A gente vai vendo, na verdade, os capítulos aqui são intercalados, como foi feita a ideia da criação desse circo, como foi feita a criação da Célia e do Marco por esses dois magos fodões e escrotões. E a gente vai vendo algumas outras coisas, né, ao longo dos séculos. E a gente vai vendo também, no que seria a atualidade, nos intercapítulos, é narrado como se você, leitor, fosse o espectador entrando nesse circo. Então é narrado algumas das barracas que tem nesse circo. Ai, é tudo muito maravilhoso. Muito, muito maravilhoso. É bem poético. Algumas coisas são um pouco metafóricas. Eu recomendo que você entenda um pouco de sistemas de magia para ler esse livro, senão você pode ficar um pouquinho perdido. Dá uma lidinha, uma pesquisadinha, assim, uma bruxaria, um oréganozinho, uma sálviazinha, assim, um pouquinho de arruda, pra você entender um pouquinho como que funciona a bruxaria, aí vem pra esse livro que você vai aproveitar do tanto que deveria. O Mar Sem Estrelas também é da editora Morro Branco. Esse aqui já é um livro mais recente da autora, foi publicado agora, acho que em 2021 ou em 2022, eu acho que ele é de 21.
e eu li esse ano, foi um dos meus melhores do ano. Ele com certeza vai estar aí na retrospectiva, eu vou falar mais dele. Em Mar Sem Estrelas, a gente já tem aquele cenário cozy, aquela coisa bem aesthetic, sabe? Aquela coisinha assim de eu vou pegar minha mantinha e a minha almofada e eu vou ler o meu livrinho à luz de velas, porque eu amo ler. Aqui a gente tem um mundo subterrâneo mágico que é tipo uma super biblioteca. Tem tipo tudo quanto é tipo de livro que você puder imaginar. O que acontece aqui é que nós temos vários tipos de pessoas que trabalham nessas bibliotecas e a gente vai sendo apresentado a esses caminhos, cada um deles, né, obviamente com uma função. Algumas pessoas de um desses grupos meio que se rebela e vão fechando as entradas para essa biblioteca. Então o nosso protagonista, o Zachary, ele vai entrar por uma porta pintada. Ele vai um dia na biblioteca da universidade dele, pega um livro que ele nunca viu, né? Nunca ouviu falar, como a gente sempre faz. Só que quando ele vai ler, ele percebe que ele é o protagonista daquele livro. E aí ele fica, opa! Ele leva o livro pro dormitório dele, devora o livro, como acho que a maioria de nós faríamos, se soubesse ter um livro com a nossa história. Esse é um meta-livro, porque existem livros dentro de livros dentro de livros. Então o livro que o Ezra lê aqui, dentro desse livro que ele lê, existem outros livros sendo citados. E ele fica super confuso, porque também são livros que ele nunca ouviu falar. Então, nessa história, ela vai acontecendo como se fossem vários fragmentos. Você tem vários tempos e várias histórias que vão acontecendo em tempos diferentes e você meio que vai montando isso na sua cabeça. Confesso, é um livro bom para você ler mais de uma vez, uma para ir lendo e a outra para você ir revisando, procurando os pedacinhos que você perdeu. Você vai ligando, porque a cada capítulo você lê ou o capítulo do livro do Ezra ou o capítulo do livro de um outro personagem que foi deixado jogado no chão da biblioteca. Ou você está acompanhando a história presente, o que está acontecendo. E no final você pega toda essa montoeira de histórias, junta numa história só, vai fazer sentido. Se não fizer sentido, tenta de novo, porque está tudo conectado. E, nossa, é demais. Eu amo esse livro. O próximo livro da lista é Piranesi, da Suzanne Clarke. Ele também é publicado pela editora Morro Branco. Esse livro é de 2020. Ele foi publicado em 2021, aqui no Brasil. Ele é meio difícil de definir, então, por causa disso, eu acho que ele já é um livro, vamos dizer assim, um pouco mais para leitores avançados em alguns quesitos de fantasia, de realismo mágico, de até um pouco algumas coisas filosóficas. É importante ter em conta, quando lê esse livro, algumas coisas em relação a alguns simbolismos, alguns arquétipos, né? Você entender um pouquinho de algumas coisas um pouco mais, vamos dizer, meio esotéricas, assim. Esse livro é meio difícil de falar sobre o que ele é. Ele fala sobre um cara, o Piranesi, apelido, que ele mora num lugar, a casa, que ele também é uma coisa super aesthetic. É uma casa cheia de imagens de mármore, só que não são, tipo, estatuazinhas. São estátuas, tipo, de 2 metros de altura. Tipo uma cariátide. Imagem aqui de uma cariátide. São estátuas, assim, gigantescas. E são salas e salas e salas e salas cheias e cheias e cheias de estátuas. Cada pessoa tem uma interpretação de o que são essas estátuas. Eu adoraria poder discutir com vocês o que eu pensei desse livro. O que a gente tem que saber dele é só isso. É um cara que mora numa casa cheia de estátuas. Essa casa tem um quesinho, assim, não sei, uma coisa meio fantástica, meio sobrenatural, meio esquisita, meio sei lá o que. É meio difícil, assim, de comentar o que é essa casa, até porque se comentar muito é spoiler. Então, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo lá, ele não lembra como ele chegou lá, ele só sabe que ele gosta de lá, que ele vive... Ai,
tenho medo de dar spoiler desse livro, mas eu juro que ele é muito bom. Todo mundo no Booktube fala que ele é muito bom, e quem falou que não, tá mentindo. Leiam, e depois a gente discute, aí depois eu, sei lá, faço um vídeo com spoilers. Próximo livro dessa lista é Viúva de Ferro, de Shiran Jaisal, publicado pela editora Intrínseca. Esse é um livro que saiu em 2021 e aqui no Brasil em 2022. Eu tenho, ó, um cardzinho que eu peguei na Bienal e o meu livro está autografado. Foco, câmera, por favor. Meu livro está autografado. Quero ressaltar que quem escreveu esse livro é uma pessoa não binária, então é e-autore, e Shiran nasceu na China, e todo esse livro é baseado na cultura e na mitologia chinesas. Esse livro é tão bom que eu chutei a minha câmera. Esse livro é Queda do Patriarcado com Robôs Gigantes. Nesse livro, a gente segue a Wu Zetian, uma menina que ela mora numa vila na fronteira, então é um local muito pobre. Nesse país fictício, inspirado pela China, não sei exatamente o período histórico no qual Elu se inspira. Vou colocar aqui, porque eu vou dar uma pesquisada. Nesse universo, essas pessoas, onde elas moram, tem uns bichão gigante, assim, parecendo, sei lá, um carrapatão gigante, e eles estão em guerra contra essas coisas, esses seres, e para poder enfrentar esses seres, foram criadas as crisálidas, que são aqueles mechas, aqueles robôs gigantes de culturas pop orientais. Para pilotar esses mechas, é preciso sempre um casal, homem e mulher, bem naquela coisa patriarcal, cis, hétero, tradicional. Nesses robôs, as mulheres são chamadas de pilotas concubinas, porque elas se sentam, os homens se sentam junto delas, né, atrás, assim, segurando, e elas cedem a sua energia vital e a sua energia mental para que os homens possam pilotar esses robôs gigantes e enfrentar essas criaturas para manter ali a segurança da nação. E a nossa protagonista, a Wu Zetian, ela tem um desejo muito grande de vingança, porque a irmã mais velha dela morre sendo usada como pilota concubina de um cara assim que é tipo um dos alto rankings assim. Mas é muito interessante que logo no começo ela já atinge esse objetivo. Ela consegue se tornar uma pilota concubina, ela consegue matar esse cara, e aí ela se torna a Viúva de Ferro. Todos os pilotos têm alcunhas, tipo assim, o Demônio de Ferro, o Cavaleiro de Ferro, não sei o que lá de ferro. E ela, como matou o cara que estava pilotando junto, se torna, né, a Viúva de Ferro. Ela vai se tornar uma pária, porque, meu Deus, como assim uma mulher teve força mental o suficiente não só para não morrer, o que já é relativamente raro, não só ficar em igualdade ali, conseguir sobreviver, mas para se colocar a mais e ainda matar o parceiro? Nossa, é assim um absurdo. E então, como forma do governo tentar controlar e, na verdade, eliminar ela, colocam ela de par com o Li Shimin, que é o Demônio de Ferro, que eu citei antes, na verdade. Que é, assim, o cara que absolutamente todas as pilotas concubinas que pilotaram junto com ele morreram. E outra coisa que eu amo na Wu Zetian é o fato de ela ser uma pessoa com uma deficiência. Como é inspirado na cultura chinesa, além da mitologia chinesa que é usada como base para esses robôs gigantes, também tem algumas coisas culturais no modo como ela é criada, na estrutura familiar, casa, o próprio local, né, do país, o que eles plantam, etc. Mas uma das coisas que a autora traz do passado, né, da China, é o uso daquele pé de lótus, no qual eles amarram os pés das mulheres para ficar com aqueles mini pezinhos, ou basicamente sem pé, e isso é feito através da quebra de todos os ossos do pé da mulher quando ela ainda é criança, quando ela ainda é muito pequenininha, e isso faz com que as mulheres vivam assim dores terríveis, infernais, basicamente
sem nenhum equilíbrio, faz com que as mulheres fiquem extremamente dependentes dos homens. E assim, a Wu Zetian, ela vive puta o tempo todo. Se você acha que a Wu Zetian, ela é chata porque ela vive reclamando, se você passa o dia inteiro com dor, sabe como você fica? Puta da vida. Você fica muito revoltada. Nada tá bom pra você. E se você ainda passa o dia inteiro com dor e tendo que aguentar machista, escroto, enchendo o saco, você não vai ter saco pra ninguém. Você não tem paciência. É isso. E assim, eu me vi muito na Wu Zetian, sabe? Só uma pessoa que vive com dor o tempo inteiro lê esse livro e fica, meu Deus, a gente é foda. A gente pode ser foda, mesmo que seja só dentro de um robô gigante, ou só com a nossa língua gigantesca e nossa mente afiada. Às vezes a gente não consegue chutar na sua bunda fisicamente. Nossa, o sentimento de angústia e de desespero quando você tá numa forma vulnerável, que é, né, a sua forma natural. Sabendo que você pode fazer tanto em outros momentos. Esse livro é tudo. Né? Por quê? Porque se você tá com dor o tempo todo, é uma coisa que acontece, né? E eu gosto muito de como ela tem essa vulnerabilidade por causa dessa deficiência que na verdade foi imposta a ela, mas ela consegue enfrentar isso e mesmo assim se sobrepor aos homens, de certa maneira, mesmo que seja só enquanto ela tá dentro de um robô gigante. Esse livro ele vai ser uma duologia. O próximo livro já foi anunciado. Vai se chamar Heavenly Tyrant, Tirana Divina ou algo assim. Essas capas são lindas, maravilhosas. A capa continua, ó. Perfeita. Ela continua aqui também. Caiu alguma coisa. Caiu um marcador. Então agora eu vou falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.E. Schwab. Esse livro ele é publicado pelo grupo editorial Record no selo Galera Record. E ele também é um livro bem recente, também acho que ele é de 2021. Esse foi o meu último livro de 2021 e foi assim para fechar o ano com chave de ouro. Esse livro é tudo. A gente vai acompanhar a Ed La Rue. Ela é uma menina que no dia 29 de julho de 1715, e por que essa data é muito importante? Porque 29 de julho é o meu aniversário. Então o segundo aniversário da Ed La Rue é junto comigo. Beijo, Zed. Ela faz um pacto com um ser da escuridão, da floresta, um ser que atende preces depois do anoitecer. Não vamos usar a palavra demônio aqui, pois nem todo mundo precisa ser cristão, né? Nem eu, nem a Ed, então a gente não precisa usar essa denominação. A Ed, ela vai trocar a vida, entre aspas, humana dela, né? O cotidiano dela de 1715, onde ela ia ser obrigada a casar e ela não queria casar. Ela faz um pacto para ela ter essa liberdade. Só que todo mundo sabe, né, que você fazendo pacto com seres, né, você sempre tem que pagar alguma coisa. E sendo um ser da floresta que atende depois do anoitecer, que é algo a mais dela, a alma. E como uma forma de fazê-la desistir, de fazê-la sofrer, para ela entregar logo a alma dela para ele, ela se torna imortal, mas ninguém vai se lembrar dela. Então se você, fui ao banheiro, a hora que você voltou, quem que é você e por que você está na minha cama? E em algum momento desse livro, a Ed vai encontrar alguém que finalmente vai lembrar dela. E a gente vai descobrir como e por quê, além da gente acompanhar a vida da Ed como pessoa que não consegue deixar nenhuma marca na história. Esse livro tocou, assim, todas as minhas feridas psíquicas possível. Esse livro tocou em todos os meus medos. Esse livro tocou em todos os meus traumas. Esse livro pegou tudo dentro de mim e, assim, girou e cutucou e chutou igual algumas transportadoras fazem com as nossas caixas de entrega.
esse livro entregou tudo. Ele é meio lento, ele não é tão focado na ação, ele é focado na psique dos personagens. Então ele é muito... As ações externas desse livro são muito mais cotidianas, porque ele não é um livro focado na ação, tudo, ele é focado bem nos diálogos internos desses personagens, e nessa questão mesmo de medos e de inseguranças. Inclusive, é justamente isso que o Luke usa contra as pessoas. E agora eu trago Six of Crows, da Leigh Bardugo. Os dois são publicados pela editora Gutenberg. Eles são mais ou menos uma continuação da trilogia Sombriossos. Eles se passam depois dessa trilogia. Alguns personagens de Sombriossos aparecem aqui, mas não é realmente obrigatório ler essa trilogia anterior para seguir esse aqui. Os protagonistas são personagens novos, a situação aqui abordada já é uma coisa muito nova, e eu falo isso especialmente porque eu não gosto muito de Sombriossos. Eu gosto desse universo que a Leigh Bardugo criou, com esses Grishas, que são pessoas que têm alguns tipos de poderes, que controlam mais ou menos alguns elementos. Seja água, ar, fogo. Do elemento terra, eles controlam, na verdade, os metais, ou então algumas coisas, algumas ligações químicas, e aqueles que controlam o sangue. Nessa duologia, a gente já tem um outro enfoque. A gente tem aqui os personagens dessa duologia já fazem parte da série de Sombriossos da Netflix, apesar de na série da Netflix a gente não vê sendo abordado os acontecimentos desses dois livros. São só os mesmos personagens que já estão sendo introduzidos para em algum momento chegarem nesse ponto. Mas é porque quem lê o Grishaverso geralmente já se apaixona pelos nossos corvinhos. Então a série já aproveitou assim, né, essa popularidade deles para poder trazer. Aqui a gente tem Found Family, seria aquela família conquistada, né? Aquele grupinho de amigos, aquele grupinho, pessoas que não se encaixam num lugar, que estão unidos, alguns porque eles querem, alguns contra a vontade, mas estão unidos mesmo assim, e é isso que importa. Vão fazer um assalto. Caiu mais um marcador de quando eu emprestei esse livro. Aqui nós temos o Matias, um ex-prisioneiro, a Nina, uma Grisha perdida. Nós temos o Aylan, rapazinho que trabalha com bombas, o Jasper, um atirador de elite, a Inej, uma garota Sully que se tornou uma espiã, e o Casbreaker é um garoto do barril que se tornou algo pior. Um garoto em situação de barril. Barril, no caso, um bairro de Ketterdam, a cidade onde se passa, é inspirado em Amsterdã. Se tornou algo pior, né? Ele é um ladrão e ele faz ótimos planos. Lista de crimes do Casbreaker, por favor. Se passa depois da trilogia de Sombriossos. O que a gente tem aqui são criminosos se unindo para impedir que coisas piores aconteçam no futuro com uma causa muito nobre, dinheiro. Essa aqui é a continuação, que também é perfeita, eles moram no meu coração. E por último, para finalizar essa lista, nós temos O Nome do Vento, ele que é da série inacabada das Crônicas do Matador de Rei, do Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss. Essa aqui é a edição que eu, enquanto estava organizando a estante, caiu no meu pé. O livro se machucou, eu me recuperei, mas o livro não. Mas essa aqui é aquela edição linda, maravilhosa, de pintura trilateral ilustrada. Ele tem como continuação O Temor do Sábio. E tem um spin-off, que é a Música do Silêncio, que vai seguir a Auri, uma personagem secundária. Eles são publicados pela editora Arqueiro. E, assim, são livros que já têm mais de 10 anos. Inclusive, essa aqui é a edição especial de 10 anos. Eu tenho fé que o último livro vem aí. Aqui a gente acompanha o Kot, que é um menino, vamos dizer, prodígio. Ele é artista desde criancinha, criado no meio de trupes de circo. Olha, que maravilha! De circo itinerante. Ele foi criado para ser ator desde criancinha. E ele tem um tutor que vai ensinando para ele alguns tipos de magia.
Vemos aqui alguma coisa em comum, né, o que eu gosto, que vai ensinando pra ele, né, algum tipo de magia. O Patrick Rothfuss, ele realmente estuda alquimia, ele realmente entende de magia. Então, o que ele explica aqui, eu não vou dizer que seja magia de verdade, mas é o tipo de magia que as pessoas estudam no mundo real. Obviamente, não tem resultados como os que ele mostra aqui, mas antes de ler alguns dos outros livros que eu citei aqui, que e é bom você ter uma noção de magia, olha só, um bom lugar para aprender. O coach, ele tem um pequeno problema, bem pequenininho, assim, que é com o Chandriano, um ser sobrenatural que ninguém sabe exatamente o que é, porque alguém não terminou de escrever a série. O Chandriano mata não só os pais do coach, como toda a trupe dele, porque o pai do coach estava escrevendo uma história, uma música, contando justamente sobre a história do Chandriano. Ninguém pode falar sobre isso, por isso ninguém sabe quem que é esse cara. O coach, ele, por causa disso, fica em situação de barril igual o Casbreaker. Ele também vai morar na rua, e aí ele tem que aprender a se virar. Além de ser um ator, ele também, e ser um mago, ele também é o quê? Um grande nerd. Então, o que ele faz? E também um músico. Então, ele vai tentar dar um jeito de entrar na universidade, porque quem não quer entrar numa universidade, né? Ainda mais quando você é tipo moleque. Não chega a ser uma fantasia medieval, ele seria o equivalente a uma fantasia renascentista. Basicamente isso que eu posso contar. Sem estragar tanto. A gente tem um menino muito pobre que tá sofrendo pra pagar as contas dele na universidade. Alguém se identifica? Mas ele também estuda magia, e ele também faz shows, e ele também é muito inteligente, muito malandro. A gente acompanha, ao mesmo tempo, um coach adulto, chamado Coach. Ele corta uma letra do nome porque o nome dele era muito difícil. Ele tá usando outro nome, ele é um gostoso dono de taverna e ele vai ser entrevistado por um cronista que quer contar a história dele. E a história dele é muito absurda, porque ele vira tipo uma lenda, seja pelas coisas que ele fez, seja pelas coisas que ele inventou que ele fez. Então aqui a gente vai lendo e descobrindo, né, quem é, na verdade, esse coach. Então, essa foi a minha lista de favoritos que eu acho, assim, que me definem, assim, como pessoa. Especialmente, se eu fosse escrever um livro e tivesse que eleger as coisas que eu colocaria no livro, eu acho que eu colocaria os elementos todos de O Nome do Vento, porque época renascentista, todas essas referências culturais históricas inseridas em um mundo de fantasia. Trupe de circo, magia e um ambiente universitário são, tipo, basicamente tudo o que me define. Então, Patrick, por favor. Sem pressão, estou ansiosa. Eu tenho outros livros que eu considero como favoritos, como eu falei no vídeo anterior. Se olharem o meu Scooby, que eu tenho link ao longo de outros vídeos do canal, eu pretendo vir trazendo eles aos poucos em outras listas de favoritos. Obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, ative o sininho. E por hoje é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.